Olá, meus queridos irmãos, grande alegria estarmos reunidos aqui mais um dia para meditarmos o Evangelho que hoje se encontra em São Lucas, capítulo 9, dos versículos 46 a 50. E antes de iniciarmos a meditação do Evangelho, vamos afirmar que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, que parece desmembrado em duas partes diferentes, na verdade, traz para nós um grande ensinamento. Recordando, hoje, dia 30 de setembro, hoje é dia de São Jerônimo, dia que a igreja celebra aquele que recebeu a missão da própria igreja, do próprio Papa da época, São Damaso, de traduzir, de unificar todos os escritos e traduzir para o latim os escritos que estavam em tantos idiomas para começar o processo de formação das Sagradas Escrituras da maneira como nós conhecemos hoje. Então, que hoje, aqueles que quiserem escutar, conhecer um pouco mais da história de São Jerônimo, esse santo que inspira todo esse mês de setembro, o mês da palavra, que nos ensina a vivenciar verdadeiramente a palavra encarnada, que possa assistir também lá o Inspira Santo. E hoje também, nesse dia 30 de setembro, não sei que horas você está escutando esse palavra encarnada, mas nós estamos no último dia útil do nosso mês de setembro. Esse mês tão desafiador para nós em relação ao ser feliz. Esse mês em que Deus nos pede mais uma vez o nosso algo a mais, a nossa oferta total de vida. E hoje, didaticamente, pedagogicamente, com profundo amor, o Senhor, através do seu Evangelho, quer nos formar. E Ele, mais uma vez, nos ensina a sermos pequenos, a sermos pobres, a nos colocarmos em suas mãos. Jesus, observando que os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, discutiam entre si quem era o maior. Eu muitas vezes fico imaginando, quando escuto esse evangelho, como talvez estava o coração de Jesus, porque ele sabia o que os discípulos estavam pensando. E ele pensava: talvez eles ainda não entenderam, eles ainda não compreenderam, eles ainda não entraram na lógica onde eu estou. E Jesus anunciava a paixão, Jesus anunciava que deveria morrer, ressuscitar, ser crucificado, mas os discípulos ainda não entendiam, ainda estavam presos numa lógica mundana, numa lógica humana, como nos exorta e nos exortou com tanta veemência o Papa Francisco durante todo o início do seu pontificado. O risco de estarmos presos à lógica do mundo, que, em resumo, é a lógica do ter, do poder e do prazer. Sim, aqui os discípulos se revelam ainda presos, mesmo que numa circunstância interna, mesmo aqueles que estavam ali seguindo Jesus, fazendo curas em nome de Jesus, anunciando com Jesus, testemunhando Cristo, mas ainda dentro de si estavam cheios daqueles sentimentos do mundo.
Sim, é importante, meus irmãos, aproveitarmos esse dia de hoje para fazermos também um exame de consciência, para percebermos em que áreas da nossa vida, pessoal, comunitária, da nossa vida de oração, estamos ainda nos deixando levar por esses sentimentos e pensamentos mundanos, que nos levam a querer desejar os primeiros lugares, que nos levam a querer sermos vistos, sermos olhados, sermos lembrados, sermos contemplados. Não, a lógica do Cristo não é essa. A lógica do Cristo é a do último lugar, como aprendemos todos os dias com o Emmanuel. E dessa maneira, Jesus hoje no Evangelho, diante dessa discussão entre os seus discípulos, ele toma uma criança, coloca-a no meio e diz: quem receber esta criança em meu nome. Talvez, meus irmãos, esse Evangelho de hoje seja como uma prefiguração daquilo que Jesus vai falar lá em Mateus 25. Aqui, Jesus também institui a sua presença. Ele se identifica com os pequeninos, aqui especificamente com a criança. E aí ele diz: quem receber esta criança em meu nome está recebendo a mim, e quem me receber está recebendo aquele que me enviou, o Pai. Por isso, meus irmãos, nesse dia de hoje, diante daquilo que o Evangelho vem nos falar, nos recordar mais uma vez o nosso caminho, sermos chamados profundamente a uma pobreza de coração, a sermos pequenos, a nos colocarmos não com o desejo de ocuparmos os primeiros lugares, mas como criança que se coloca de maneira confiante nos braços do Pai, como uma criança que se deixa ser conduzida, como uma criança que não gasta suas energias querendo discutir quais são os primeiros lugares, aquilo que é o melhor. Não, mas simplesmente vive, simplesmente se deixa ser conduzido. Assim é a experiência que também nós somos chamados a vivenciar. Nos deixar sermos conduzidos, nos deixar muitas vezes ser tomados pela mão, porque confiamos na condução de Deus que chega até nós, através dos direcionamentos da comunidade, através quando a comunidade nos pede para ofertarmos algo, seja o nosso tempo, seja 2 horas por dia para fazer a visita nos centros sociais, seja 2 horas por semana, seja nosso convite para nos unirmos à evangelização Ser Feliz, seja o convite que a comunidade nos faz para crescermos numa vida íntima com Deus através das nossas práticas na nossa vida de oração. Então, nos colocarmos confiantemente, mesmo que não entendamos, mesmo que muitas vezes não saibamos, mesmo que muitas vezes até nós achamos que não conseguimos, mas atender com confiança esse pedido da comunidade, sermos como crianças e acolhermos também como criança aqueles que vêm ao nosso encontro com Cristo, né? E aí Jesus ele inicia uma segunda parte do Evangelho. Esse é o primeiro ensinamento. E aí João procura Jesus e diz que viram um homem expulsando demônios, mas que o proibiram porque ele não estava junto com os discípulos. Aqui revela também, meus irmãos, no nosso coração, esse desejo que muitas vezes perpassa pela nossa rotina, pela nossa intimidade, pela nossa pessoalidade, esse desejo de ter muitas vezes o controle de tudo em nossas mãos. Aqui, talvez João e os discípulos se incomodavam porque não conheciam aquele homem, porque não sabiam a sua procedência, sim, preocupações justas. Mas esqueceram de um detalhe, talvez o mais importante. Nada foge das mãos de Deus. Nada foge do agir de Deus. Sim, se Ele nos pede para assumirmos hoje, para nos esforçarmos, para nos colocarmos pobres e abandonados, fazendo a vontade de Deus, Ele vem também nos confirmar que nada foge das suas mãos. Sim, não o proibais, porque quem não está contra vós está a vosso favor. O próprio Cristo, que sonda todos os corações, Ele conhece. Ele toma na mão todas as realidades. Por isso, meus irmãos, meu irmão que está nas casas de acolhimento, você não precisa temer quando
chega algum direcionamento ou acontece alguma situação que talvez você não compreenda. Você pode até pensar, talvez isso vai prejudicar a minha caminhada, talvez isso vai tornar isso tudo mais difícil. Não. Nada foge das mãos de Deus. Nada foge das mãos de Deus. Assim também, pensemos nós, quando diante dos desafios que, por exemplo, enxergamos na vivência do ser feliz, pode vir a tentação de um desânimo. Nada foge das mãos de Deus. O nosso papel se resume a nos colocar confiantemente nas mãos de Deus, assumindo o nosso compromisso de consagrados, de vocacionados, de membros desta comunidade, para testemunharmos com a nossa vida que colocamos tudo nas mãos do Emmanuel, mas que também, com as nossas energias, queremos e renovamos o nosso sim decidido a dar tudo também pelo Emmanuel, não esperando passivamente, mas numa esperança ativa, concreta e alegre. Por isso, meus irmãos, confiantes, coloquemos tudo no coração imaculado da Virgem Maria, pedindo a ela a sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.